Como criar apresentações no PowerPoint sem utilizar os bullet points. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 dicas de como que vocês podem fazer isso. Como que vocês podem eliminar de uma vez por todas o uso de bullet points nas suas apresentações e criar apresentações muito mais chamativas e atraentes. Olá, meu nome é Alex Gohara e sejam bem-vindos ao Panda PowerPoint. Então, o que são os bullet points? Os bullet points são essas bolinhas que a gente utiliza para itemizar os itens na nossa apresentação. E eles são muito chatos, muito monótonos. Ele deixa a nossa apresentação com cara de que é só texto. Então vamos para a nossa primeira dica. A primeira dica que eu vou dar para vocês é utilizar os ícones. O que são os ícones? São desenhinhos ou símbolos simplificados que são utilizados para representar uma imagem ou para transmitir uma mensagem. Aqui no próprio PowerPoint a gente tem algumas opções de ícones. Se nós formos aqui em inserir, ícones, já vai aparecer uma diversidade enorme de ícones que a gente pode utilizar na nossa apresentação. Aí é só digitar aqui o que a gente quer. Por exemplo, cadeira. Eu digito aqui cadeira e já vai aparecer as opções de cadeira que ele tem disponível. Se vocês quiserem, vocês podem ir no próprio Google Imagens e digitar lá cadeira ícone. Aí já vai aparecer as opções de ícones de desenho de cadeira. O que vocês têm que prestar atenção, se caso vocês pesquisarem no Google, procurar encontrar os ícones que sejam de formato PNG, porque o formato PNG ele não tem fundo, então você consegue adequar na sua apresentação em qualquer tipo de fundo. Agora, se ele for JPG, que é imagem, ele vai ficar aquele fundo branco, quadrado. Isso, se o seu fundo não for branco, ele vai ficar aparecendo, então não vai ficar bom. Agora, os ícones aqui do próprio PowerPoint são muito mais fáceis de você utilizar, porque ele já vai estar da forma adequada de utilizar. E você ainda pode alterar a cor, fazer algumas modificações, formatar. Então, o ícone daqui ele é muito mais fácil de utilizar. Porém, ele não tem todos aqueles que a gente precisa ou quer utilizar. Então, vamos para o nosso exemplo. Aqui nesse slide eu tenho 4 itens separados por bullet points. Como que ele ficaria se eu utilizasse os ícones nesse slide? Olha só que diferença, né? Melhorando um pouquinho o layout e utilizando os bullet points, como que ele fica muito mais apresentável. Com os bullet points e com os ícones substituindo os bullet points. Repara aqui que no primeiro exemplo, reserve 20 minutos para realizar o teste em local tranquilo e livre de interferência. Eu coloquei o desenho de um reloginho, o ícone de um reloginho. Por quê? Porque ele passa mensagem de tempo. E no nosso item está dizendo, reserve 20 minutos. Então ele está alinhado com a mensagem do primeiro item. Então isso que é importante vocês terem em mente. Os ícones eles não são utilizados só para deixar a sua apresentação mais bonita. Eles são sim para deixar a sua apresentação mais atraente e mais visual. Mas eles são também para facilitar a sua comunicação da mensagem. Quando a pessoa olhar ali no primeiro item e ela bater o olho no reloginho, ela já vai saber, antes mesmo de ler, que se trata de uma informação relacionada a tempo. Então todos os itens, se vocês separarem, eles estão alinhados. Olha o segundo, leia atentamente as questões. Eu coloquei o desenho de um olho bem aberto. O terceiro, anote ao final do teste o valor encontrado. Então, o desenho de uma caderneta e uma caneta para fazer anotação. E por último, a interpretação do seu resultado será apresentada. Coloquei o desenho de um bonequinho fazendo a apresentação dos resultados. Vamos então para a nossa segunda dica. A segunda dica que eu vou passar para vocês é a utilização de cards. Então vamos para o exemplo. Aqui nesse nosso exemplo a gente tem 4 informações nesse quadrado e usando os bullet points. Como que ficaria se a gente colocasse cada informação dela dentro de um card separado? Olha como que ficaria muito melhor. É uma ideia bem simples, bem fácil de ser aplicada, mas ele ajuda muito na hora de você comunicar a sua mensagem, porque o seu público, na hora que ele olhar para a sua apresentação, na hora que ele bater o olho, ele já vai saber que são 4 informações que você quer passar para ele. Então ele facilita muito a sua comunicação. Um ponto importante que você tem que ter aqui é que os seus quadros, os seus cards, eles têm que estar muito bem alinhados. Repare que tanto na vertical quanto na horizontal, eles mantêm o mesmo alinhamento e o mesmo espaçamento entre todos os cards. E a terceira e última dica que eu vou passar para vocês é a utilização de imagens.
como que a gente pode utilizar imagens na nossa apresentação de uma forma diferente e criativa para substituir os bullet points. Então vamos para o nosso exemplo. A gente tem aqui 4 itens e eu vou mostrar como que a gente pode fazer para utilizar imagens e substituir esses bullet points. Olha só como que ficou. A gente criou 4 imagens, uma imagem para cada item da nossa lista, e colocou ele de uma forma geométrica que ele ficasse todo alinhado. Eu criei um quadrado para cada informação e eu criei uma imagem no formato retangular para cada item. Repare que ele ficou todo alinhado, tanto verticalmente quanto horizontalmente. E cada imagem que eu coloquei, ele transmite a mensagem do que a gente quer passar. Por exemplo, no nosso primeiro item, gravar um vídeo por semana durante 6 meses. Eu coloquei a foto de uma câmera gravando o vídeo. No segundo item também, fazer a edição do vídeo e postar toda quinta-feira. Novamente coloquei um desenho representando gravação e edição. O terceiro item, dedicar 5 horas semanais para estudo e desenvolvimento dos vídeos. Coloquei a imagem de uma pessoa no computador, como se ela estivesse estudando e desenvolvendo os vídeos. E por último, atingir 1000 inscritos em 6 meses. Coloquei a imagem do prêmio que o YouTube costuma dar quando a pessoa atinge uma determinada quantidade de inscritos. Então veja que de uma forma totalmente diferente e criativa, utilizando imagens, a gente consegue também substituir os bullet points. Bom, então essas foram as 3 dicas que eu tinha para passar para vocês de como substituir os bullet points. Comenta aqui qual delas que você mais gostou, qual delas que você achou mais interessante, e escreve aqui também se você tem outras ideias que você utiliza para substituir os bullet points. Então era isso, compartilhe o vídeo se você gostou, dá like no vídeo e até a próxima. Tchau!